Teve clássico também ontem, Coutinho entrou, brocou, meteu gol de cabeça, um mole da defesa do Flamengo. Vamos falar sobre isso aqui. O Clássico dos Milhões começou bem antes da bola rolar. Na véspera da partida, torcedores do Flamengo provocaram os do Vasco, espalhando cartazes e adesivos que lembravam o último encontro entre eles, que terminou com a maior goleada rubro-negra na história do confronto, 6-1. De volta ao presente, a dupla pela esquerda, formada pelos estreantes Alexandro e Plata, quase funcionou logo no início. O equatoriano estava a fim de jogo. Nesse lance, tirou da marcação e chutou para fora. Aos 17 minutos, Luiz Araújo sentiu uma pancada no joelho direito e Arrascaeta, que estava sendo poupado, teve que entrar. O Flamengo estava todo no campo de ataque e quase chegou ao gol pelo alto. Com o Pulgar, Léo Jardim salvou. O Vasco tinha dificuldades para sair jogando. Em uma das tentativas, errou e Arrascaeta ganhou a disputa com esforço. O uruguaio driblou o goleiro e rolou para Léo Ortiz, que não conseguiu finalizar. A única boa chance vascaína no primeiro tempo foi um lance que não valeu. Em contra-ataque, Paulo Henrique lançou David, que invadiu a área e concluiu no travessão, mas o atacante estava em posição de impedimento, assinalado pela arbitragem. No segundo tempo, o panorama do jogo continuou o mesmo. De cabeça, Plata ajeitou para Bruno Henrique acertar a trave. Depois foi a vez do travessão salvar o Cruz Maltino nessa testada de Léo Ortiz. Até que aos 26 minutos, o Wesley arrancou com a bola e tocou para Arrascaeta, que deixou na medida para Gerson bater no canto e abrir o placar. Com o gol sofrido, Rafael Paiva colocou Felipe Coutinho na vaga de Payet. Recuperado de lesão muscular, o meia voltou a atuar depois de mais de um mês. E aos 41 minutos, mudou a história da partida. Emerson Rodrigues mandou na área. Puma dominou e bateu cruzado. E Coutinho mergulhou para empatar. Logo no primeiro clássico e na primeira vez no Maracanã, desde o retorno ao Vasco. Um gol marcante, que pode servir de combustível para o camisa 11 engrenar com a camisa Cruz Maltina. Vi alguns jogos, não consegui performar tão bem. Eu sou o primeiro a me cobrar. Tentei voltar antes, mas não foi possível. Os jogadores que passam por lesão muscular sabem como é. Mas graças a Deus hoje eu estou bem recuperado e muito feliz com o gol hoje. Tite ficou pedindo falta em cima de Léo Pereira no início do lance. Foi falta no Léo Pereira e ela é de fora da área porque a sequência dele ele cai dentro, mas há um desequilíbrio pelas costas fora. Um empate com gosto de vitória para o Vasco, que já não perde há 6 rodadas no Brasileirão e subiu para a 8ª posição. Era importante a gente brigar, a gente queria sair com a vitória. Mas, infelizmente, a gente acabou tomando um gol, mas o empate também mostra o quanto esse grupo quer estar brigando lá em cima. Então, hoje a gente sai daqui muito feliz. Sofremos, sim, mas conseguimos colocar a bola no chão, tentamos construir, tivemos as transições agora no final do jogo. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Do lado do Flamengo, o sentimento foi de derrota. Agora, a equipe de Tite está a 8 pontos do líder Botafogo. E mesmo com um jogo a menos, se complicou na briga pelo título. Às vezes o desempenho acompanha o resultado e às vezes não. Felizes nós ficamos pelo desempenho, mas muito chateado. Eu até vou pagar, eu estou triste pelo resultado. Vamos lá. Tem que lamentar mesmo o resultado, porque performou melhor, foi melhor em campo. Eu estava assistindo ontem pelo Premier, obviamente, o único lugar que foi transmitido. O pessoal está comentando isso. O Flamengo muito superior, mas parece que não consegue ficar ligado o jogo todo até o final, enquanto, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Já o Vasco é o contrário. Desde o Água Santa, que se classificou no sofrimento, depois teve Fortaleza, depois teve Grêmio, não, Corinthians. Quem foi? Teve o Atlético Paranaense, que é recente. Atlético Paranaense, perdão. O Corinthians foi com o Grêmio. Atlético Paranaense e até o final o Vasco acredita. Ontem, a gente conversava aqui fora do ar, né, Dorleu? Você até identificou alguns pontos. Flamengo vencendo, com propriedade, o Rossi assistindo o jogo,
parece que baixa um pouco da concentração, o Vasco vai lá e pimba, e empata o jogo, comemorou como se fosse vitória. Muito boa tarde de novo, Dorileu. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos novamente. O Flamengo foi muito superior durante a maior parte do jogo, isso não dá para discutir. Fez o gol, teve chance para ampliar, botou 2 bolas na trave, o Léo Jardim salvou uma cabeçada do Pulgar no primeiro tempo, mas faltou matar a partida. O Flamengo teve chance para matar a partida e não fez isso. E no futebol não dá para cobrar justiça, ao menos que tenha tido um erro de arbitragem. Eu não acho que teve, particularmente, a gente vai falar sobre isso ainda. Então não dá para ficar reclamando de justiça no resultado. E o Vasco, como você falou, tem tido esse mérito de saber sofrer e levar as partidas até o final, mesmo quando não joga bem. Ontem não jogou bem, mas resistiu à sua maneira ali até o final da partida e conseguiu empatar num lance do Coutinho depois das mexidas do Rafael Paiva, que melhorou um pouquinho o time. O Vasco tem sido uma equipe muito difícil de ser batida, GV. São 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. É a maior série invicta do campeonato junto com o Palmeiras. Isso mostra como o Vasco tem sido guerreiro mesmo de jogar até o final, de tentar até o fim, de ser competitivo, mesmo quando não é melhor. O Flamengo fez uma boa partida apesar de tudo, mas não soube matar o jogo quando teve a chance. Bom, muita gente, eu tô rindo que você sabe que eu vou aprontar, né? Muita gente reclamando muito do Tite, porque botou o menino em campo na reta final, como se tivesse um 3-0, ou reclamando porque tinha o Gabigol no banco e botou o Carlinho, que mais uma vez não conseguiu ir bem. Então eu quero trazer essas críticas pro Fernandão. Mas já que tá na moda, Pedrinho, bota aquela, por favor. Já que tá na moda... Sabe o que isso significa, né? Vou deixar aqui. Alô, Datenão, ó. Tá aqui. Olha aqui. Fernandão. Vou botar aqui no gol. Fernandão. Pra gente começar a falar aqui do... Hoje não tem pano, não. Vai. Não tem musiquinha no pano, não. Bota aquela, Pedrinha. Vai. Hoje não tem passar pano, não. Hoje é esse aqui, tá? Tá na moda. Vai. Então a gente pode também. A gente tá com tempo mesmo, a gente tem tempo, pode continuar. Só tem 300 jogos pra falar. Fernandão. São justas essas críticas pro Tite por ter botado o menino em campo na reta final, por ter botado o Carlinhos na frente do Gabigol, muita gente reclamando das mexidas do Tite. Não. Sim ou não, Fernandão? Não. Lembra que eu tô com hoje não tem pano, O outro lá ficou conversando. Se não me derrubar com a cadeirada, vai ter que aguentar as consequências. Isso aqui é só pra você sentar, cara. Pode ficar à vontade. Vai, vou sentar pra escutar a sua resposta, vai. Não, um beijo pra galera de casa, boa tarde a todos. Eu acho que não, GV. Sabe por quê? Porque a gente tem que ver todo o contexto da partida. O Tite teve que fazer uma troca por lesão, foi colocar o Arrascaeta, que acho que nem jogaria se não fosse tão necessário, como foi com a lesão do Luiz Araújo. Todo mundo, alguns até falaram que o Everton tinha que começar como titular, que o Pulgar não merecia nem voltar. E aí, quando o Tite coloca o Mas acho que o ponto não é que ele não tem qualidade, é botar num jogo fervendo assim. Como titular é diferente. Mas é necessidade, GV. Entendi. Eu vou te dar um exemplo aqui bem claro. Vou te dar um exemplo bem claro. Que a galera vai... é um exemplo meu. Em 2001, GV, em 2001, se o Gamarra machucou, eu entrei com 8 minutos de jogo. A gente perdeu o primeiro jogo, venceu o segundo, campeão. Se tivesse perdido, o Zagallo teria errado em me colocar? Não, ele seria errado de colocar em qualquer circunstância. Tudo bem. Tá escalando, botou o Fernandão e o GV, tá errado. Tudo bem, eu concordo com você, mas dentro do contexto... Entendi. Não tem como, tinha que colocar o garoto. Eu entendi. Pô. O garoto mostrou personalidade, foi muito bem, um jogo decisivo, mata-mata. Jogou muito. Mata-mata. E ontem também não comprometeu, tomou uma decisão que todo mundo achou que ele deveria fazer uma falta. Depois que a bola entrou, né? É isso aí. Se o Flamengo tivesse conseguido segurar o jogo, não tivesse tomado o gol, ninguém tá falando nada disso. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta. E o Flamengo neutralizou os principais pontos do Vasco, que são Piton e o Verratti. O Verratti mal foi notado. Teve um lance só, GV. No segundo tempo, uma falta que o Piton bateu e o Verratti cabeceou por cima. Foi só. Não, mas aí tá na conta, né? Não, sim, então. Neutralizou. Foi só isso, realmente, que o Vasco criou com o Vasco Verratti. se defendeu muito bem. O Flamengo conseguiu fazer o seu gol quando a gente percebe que o Vasco está com as linhas um pouco mais espaçadas. E ninguém falou, eu não vi ninguém falar isso, porque a bola cai na mão do Rossi. O Rossi sai rápido com o Plata, que escora de primeira, no Ortiz, que consegue achar o Wesley, que por sua vez entrou muito bem mais uma vez. Conseguiu achar o Arrascaeta, que todo mundo... Não concorda não, Getúlio Vargas? Não, eu tô olhando pra minha cadeira aqui, que ela voa daqui aí, tá? Não, é que... Eu não erro, não. Vai, A tomada de decisão da Arrascaeta Me ajuda aí, é sempre muito diferente do que todo mundo tá achando, porque o simples era tocar no Gerson, mas tinham 2 jogadores muito livres atrás do Arrascaeta na hora do gol e ele escolhe tocar no Gerson. Fernandão, vai dormir. O que foi? O moleque é bom jogador, ele viu o Arrascaeta. Se tem um Arrascaeta e outro, eu vou dando Arrascaeta.
Se todo Fica mundo, jogando confete. Se todo mundo fizesse isso, seria muito mais fácil ouvir futebol. Técnica. O que você quiser, de porque você jogou ali muito tempo. O Joãozinho. Faça essa. Também, fera pra caramba também, né? Veio da cor do pecado, tá parecendo até um camarão frito. Põe o lance do gol pra mim, porque eu, enquanto goleiro, eu tinha algumas orientações que eu aprendi com o Klemer, Júlio César. Aí, a jogada do Léo Pereira, que parecia um atacante, que o Tite acha que foi falta, depois a gente vai falar sobre isso. E aí começa o contra-ataque. Eu quero que vocês prestem atenção no Fabrício Bruno, no lance que a bola vai pro final, pro Pumita. Pode soltar esse lance aí, gente, é lá na frente. Posso contextualizar só esse iniciozinho? Pode. O Tite justificou que o Léo Pereira e o Fabrício Bruno estavam aí na frente, porque o Flamengo teve uma falta no ataque. Sim. A bola vai na área, a zaga do Vasco tira, o Wesley pega o rebote e entrega a bola pro Léo Pereira. Por isso que ele tá ali. Porque teve gente criticando, dizendo, por que o Léo Pereira estava lá na frente? O Tite justificou, sim, eu poderia ter pedido para ele ficar e não ir. Agora, Dorileu, o Fabrício Bruno tá certinho, em vez de dar o bote, ele para. No que ele para, o Pumita consegue cruzar. Fernandão, quero que você explique o que deveria ser feito ali. Ele até poderia ter cruzado o Pumita, por qualidade dele. Mas dentro do que a gente acredita com relação à diminuição de espaço, quando o Pumita domina, o Fabrício, que já é um cara rápido, diminuiu o espaço, o que ele faz com relação ao lance? Ele diminui o raio de ação do Pumita, o que aumenta a chance dele poder cortar a bola. E o Wesley tava ali com o outro jogador, olha o Wesley chegando, olha isso. Olha o Wesley ali. Com o Verrete acabou. São tomadas de decisão. Sim. Não, e a decisão pode ser boa ou ruim. Sim. E quando ele hesita, ele dá mais espaço pro Pumita conseguir fazer um cruzamento. Se ele diminui ali, ele com 2 metros, a bola não vaza ele, pô. Isso só mostra como não foi só o Everton que errou, né? Começou no Tite em permitir que os zagueiros subissem aos 40 e pouco, o Léo Pereira que driblou errado, o Everton que não parou a jogada, o Fabrício Bruno que marcou errado. E lá na frente, o próprio Wesley estava lá na frente desse lance junto com o Everton. Mas ele tava cobrindo ali já no Verrete, ó, chegou. Não, GV, lá no lance do Léo Pereira na frente, o Wesley também estava nesse lance. Ele que pega o rebote da falta. Entendeu? Poderia também ter parado a jogada. Outra coisa, Nando, pro Pumita cruzar aquela bola no Verrete, a ponta dele, tinha que ser um toquinho de futebol ali que não tem muito espaço. Gente, essa cadeira aqui né, é só porque vocês sabem que o Fernando me irritar, hoje eu tô aqui. Então quem tá olhando ligou agora, não mudou o cenário não. Pegamos da Gardênia de novo, mas ela empresta. Entendeu, Nando? Então assim, eu sei que foi uma sucessão de erros muito bem colocado pelo Dorileu. Mas se você erra, eu vou tentar descobrir. Se o outro erra, eu vou tentar descobrir. E ali, se o Fabrício Bruno no finalzinho do jogo chega jantando ali, placa, bola, todo mundo, matava o problema também, cara. Concordo. E também tem outra coisa. Quando você ataca, todo mundo, todo treinador, por que alguns treinadores preferem não ter muita posse de bola no ataque e definir logo a jogada? Porque quando você define a jogada, você matou a jogada, você se prepara para defender. Ao contrário de quando você tem a bola por muito tempo na frente, você está com a bola, mas você não está pronto para se defender. E muita gente não se prepara. O jogador, mesmo ele sendo orientado, quando a bola está no seu pé, ele relaxa. E a bola estava no pé do Flamengo quando o contra-ataque começa, e o Flamengo podia estar relaxado. O Flamengo não matou a jogada, não matou o lance. Isso que eu ia falar, tem que botar a culpa não é só no Tite, não. Porque jogador só tem nenhum experiente ali. Claro que não. Matar o lance, eu digo, o Dori, chutar pro gol, sim, fazer uma falta. Não dar o contra-ataque. Não dar o contra-ataque. Mas você, que jogou muito tempo como zagueiro, aos 43 minutos, na sua opinião, os zagueiros deveriam estar na área do Vasco? Se eu estivesse jogando um jogo 1-0 de como estava, Fernando, gente, eu não iria. Claro. Eu, particularmente, mas é o que o Dorileu falou, o Flamengo achou que estava ganhando, acabou o jogo. GV, mas outra coisa que a gente futebol é como a vida, a gente já falou isso aqui várias vezes. Existe transferência de responsabilidade. O Tite pode não mandar eu ir pra área. Porque teve um jogo, foi quem que mandou? Foi quem? Foi o Matheus mandou o zagueiro pra área e acabou acontecendo o gol. Aconteceu no Flamengo isso, se eu não me engano. Vê aí, João, essa parada, por favor. O Tite podia mandar Fernando contra o Bolívar, jogo da ida. Oi? Acabou de falar aqui, jogo contra o Bolívar, jogo de ida. Mas eu tô dentro do campo, quem tá sentindo o jogo sou eu ali. Eu posso falar, professor, eu não vou não, deixa só ele ir. Lógico. Aí é a atitude de quem tá jogando. Por isso que quando você for responsabilizar alguém por um resultado, principalmente de um jogo de futebol, que é um esporte coletivo, e não foi um erro individual pontual para acontecer aquele gol, o erro é coletivo, é de todo mundo. Não tem ali o Everton, não tem ali só o Fabrício que não diminuiu o espaço, não tem ali o Léo que tentou driblar na frente, não tem o Wesley. O erro é coletivo. Todo mundo errou e todo mundo vai ser penalizado por isso, pô. Olha só, eu vou mostrar o Tite daqui a pouquinho, o Tite falando, comparando com o gol da Croácia na Copa do Mundo. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta, Igor. Diga. Se você tem Gabigol e Carlinhos no banco, se você botar um atacante, você bota quem? Eu colocaria o Gabigol. E você, Fernandão? Eu colocaria o Gabriel. Você, Maneirinho? Gabigol. Você, Xande? Gabigol. Você, Clebão? Gabigol.
Jaguinho que tá ali, Jaguinho, Gabigol também. Eu, sinceramente, eu não entendi a mudança do Tite. Você sabe que eu sou Titizete, sou. Mas eu, sinceramente, com o Gabi no banco... Pra você? Então, mas ontem é uma situação diferente, Nando, porque o Pedro tá off, só ano que vem. Então o Flamengo precisa de um 9 decisivo, craque, predestinado. Era hora de botar o Gabi, esse filhão, daqui pra frente, é contigo. Quarta-feira contra o Peñarol, é contigo. Brasileiro, é contigo. Quando ele bota... E assim, o Carlinhos é bom jogador, ajudou, foi bem no Carioca, mas não sei se é esse cara pra pegar essa mochila de responsabilidade e assumir a temporada. Na minha concepção minha, o Tite tá lá todo dia e a gente não conhece os bastidores. Você sempre fala isso. Mas ontem era o dia pra botar o Gabi, clássico. Ô Dorileu, tá muito claro que o Gabi é a terceira opção. Na verdade é a quarta, né? Porque tem o Pedro, o Bruno Henrique, o Carlinhos e o Gabigol. Então, concordo. Realmente o Gabigol agora é a quarta opção do Flamengo. Eu teria colocado o Gabigol, mas foi o que você disse, Diego. A gente não sabe dos bastidores, dos treinamentos. E o Tite justificou, além do dia a dia, ele justificou também o desempenho do Carlinhos recente, né? Que fez gol no Atlético Mineiro, fez gol no Atlético Goianiense. Embora os dois tenham entrado muito mal ontem, mas né? ele entrou no... O Carlinhos entrou mal e o Gabigol entrou mal também. Mas o Carlinhos entrou lá na altitude, meu irmão. Coitado do moleque, ele conseguia acertar, ele não conseguia nem correr, coitado. O Tite fala sobre isso, vamos ver o Tite explicando aqui e a gente volta na situação da Croácia lá. Fala aí, Tite! Treinamento, jogos, especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar. Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, com gol. Carlinhos decisivo contra a Vitória. BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Então as características do jogo a gente precisa entender com as opções que a gente tem para tomar as melhores decisões. Nando, a primeira palavra, treinamento. Jogo. Dia a dia. Dia a dia. O que hoje ninguém mais consegue ver no futebol porque os treinos são fechados. Muito menos no Flamengo. Muito menos no Flamengo. Então não tem o que contestar. Quando o jogador não tem o rendimento que você acha que ele deu, e a gente que está de fora, que não está vendo o dia a dia, a gente acha que o sucesso passado vai refletir o sucesso futuro. Mas o Tite vê todos os dias o treinamento. Então, quando ele toma as decisões, ele pensa de acordo com o que ele vê todos os dias, não o que a gente viu no passado. E o Carlinhos deve estar fazendo por merecer essa chance. Muito bem, Fernandão. Agora o Adenor fazendo uma comparação entre o gol do Flamengo, o momento do jogo, e o jogo da Croácia, que fomos eliminados da Copa do Mundo. Fala, Adenor! Tu não pode abrir uma ferida de uma coisa passada para uma coisa recente, atual. Senão ela fica meio desumana. Quando eu tive que falar da seleção brasileira, eu não estava, eu falei da seleção brasileira. Eu vou falar agora, e falei do contexto todo. E que sempre os erros, eles são coletivos. Toda a situação que ela for para colocar um ponto apenas de um erro, é o primeiro passo da ignorância. Palavras do Tite, agora, Dorileu. Dificilmente eu me engano, tá? No que eu vou falar agora. No resto é sempre. Gostei do Plata, achei ousado, alegre, solto, moleque piranha, foi pra dentro, rabiscou, primeiro jogo, clássico. A impressão que eu fiquei foi muito boa. Apesar de que eu tive do Berrio também na estreia. E depois, né? Ele foi muito bem, GV. Ainda mais pra quem tava estreando num clássico, um jogo pesado. Estrear pelo Flamengo naturalmente já tem uma pressão, imagina num clássico contra o Vasco, e ele tirou isso de letra. Os dois primeiros lances de perigo do Flamengo foram com ele. O Alexandre também foi muito bem, embora ele também tenha a sua pequena parcela de culpa. Cruza tudo, também chega boa em todas, né? Chegou muito bem o Alexandre, acho que vem para assumir a posição mesmo, ainda mais com o Vinha de fora. Mas acho que o Plata vai ser útil, GV. Vai ser útil para o Flamengo, principalmente nesse momento que vem perdendo jogadores. O Luiz Araújo saiu lesionado ontem, foi uma pancada no joelho, não deve preocupar tanto assim. Mas, de repente, se não der pra jogar no meio da semana, tem um Plata. Acho que o Brasileirão tá indo de... Arrasta. De arrasta, pra não falar que ficou de peteca. Acho que o Alexandre vai ajudar muito. Que o Plata vai ajudar muito. E o maluco lá, o boxer, o menino que chegou já foi expulso. O Alcaraz vai ajudar muito. Acho que o Flamengo foi muito bem nessa janela, talvez tarde demais. E teve um reforço que o Flamengo ganhou nos últimos jogos também, que é o Léo Ortiz como volante, né? Não pode mais sair não sai mais do time o Léo Ortiz. E ontem também o pessoal tava falando ali que o gol tem 7,32 m, a bola vem na cabeça do Pulgar e falou, o Léo Jardim tá aqui. Com todo o mérito do Léo, estar bem posicionado. Se fosse eu, estaria no primeiro pau, a bola entrava. Quer ver? Só uma coisa do Gabriel, ele é a quarta opção como centroavante, mas ele é a segunda opção de meia. Isso ninguém pode contestar. Sempre que o Rascaeta precisa sair ou tá de fora... porque o De La Cruz tá quebrado.
Vamos falar com o que tá. Mas que a gente agora tem o Plá, tá? O Plata é por fora. Poucas vezes ele jogou por dentro. E quinta já deve ter o De La Cruz também. Ou o Alcaraz, que é um cara que pode jogar nessa posição. Esquece, filho. Gabi agora... Enfim, vamos esperar. Porque Flamengo é quinta, né? Quinta-feira. Flamengo é quinta-feira, quarta-feira... Flamengo Penharol na quinta-feira. Isso aí, primeiro jogo aqui, segundo lá, Ave Maria. Só pra gente encerrar aí, clássico, e entrar nos outros temas. E o Coutinho voltou querendo... Já podemos falar que o Coutinho voltou? Voltou porque tu precisa tirar o lacre, hein, GV? Tu precisa tirar o lacre, entendeu? E, pô, é muito legal ver o Felipe Coutinho fazendo um gol. 1,32m de cabeça no meio da defesa do Flamengo gigante. GV, a vibração. Pô, você vê que ele desabafa quando ele faz o gol, quando ele corre pra torcida, ele fala um monte de palavrão, ele nem é de falar palavrão, Coutinho. Ele desabafa de uma forma muito legal pra quem conhece o Felipe Coutinho. Sabe a pureza que é esse moleque e o quanto ele tá carregando, né, nesse momento ruim do Vasco, momento difícil do Vasco. São 6 jogos sem perder, são. Mas quando tu fala de sofrer no futebol tem uma conotação diferente do que vem acontecendo contra o Vasco. O Vasco vem dando muitas oportunidades para os adversários fazerem os gols que não tem conseguido por mérito do Vasco e também por incompetência de quem tem jogado contra. E aí o Vasco consegue tirar forças de onde a gente não sabe que tem. É bizarro essa fase do Vasco. E fazer os gols. E ver o Coutinho desabafando desse jeito, fazendo gol para poder recuperar a confiança e mostrar pra gente o porquê a gente acredita tanto no futebol dele. E o futebol é muito maneiro, né, GV? Porque o Coutinho teve chance de fazer gol em jogos mais fáceis, teoricamente, faz logo no jogo que ele tá voltando de lesão. Primeiro jogo no Maracanã, de cabeça contra o Flamengo. E outra coisa, participação dos quatro jogadores que o Paiva botou em campo no segundo tempo. Que estrela. O gol que o Flamengo tomou também teve participação dos jogadores que o Flamengo botou em campo. Também teve. Né? Mas de uma forma negativa. Parabéns, Paiva. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, Vasco. Eu acho estranho comemorar empate como título, mas dadas as circunstâncias e tudo mais... O último jogo, quanto foi? Acho que é legítimo pro Vasco... comemorar da forma que quiser. Vasco não, pro torcedor, né? Da forma que quiser. Vasco na primeira página da tabela. Acredito fielmente que o Vasco pode chegar numa Libertadores da América. Vai virar G8, gente. Ainda mais se for G8. Nós estamos em qual rodada? Faltam 12. Faltam 12 jogos, 12 vezes 26ª. 36 pontos em disputa ainda. É muita coisa e acho que o Vasco tá numa sequência de 6 jogos sem perder, enfim. E aí o cara falou assim, pô, aquela cabeçada do Léo Ortiz, cabeça no travessão eu faria. Então esse recado é pra você, pô. Rapaziada, infelizmente a vitória não veio, né, cara? O Vasco foi bem superior ao Flamengo aí. Conseguiu o Coutinho aí, né, cara? Já tava sendo previsto que ele ia fazer o gol no Mengão. O cara chegou arrebentando, né, cara? Isso é verdade. O Coutinho chegou aí colocando os zagueiros no bolso, os zagueiros que ficaram aí para trás, não fizeram nada. O próprio Fabrício Bruno ali não chegou firme no Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues que sempre tem destaque aí jogando contra o Flamengo, né? Ele sempre se destaca. Aí ele consegue descolar ali um cruzamento na medida pro Coutinho, que se antecipou ali ao Erle, ao Fabrício Bruno e aos demais que estavam ali dentro da área, compondo ali, né, a parte defensiva. E o Vasco, ele aplica aí o empate. Os jogadores saíram pisando em cima do escudo do Flamengo, não respeitaram a instituição. Acho que eles deveriam ter respeitado, né, o escudo do Mengão, não poderia sair pisando assim, mas naquele calor da emoção, a torcida estava passando por cima. Mas eu acho que deveria eles prestar mais atenção e não pisar, né? Tem que haver respeito, né? Porque é uma instituição das maiores que tem aí no Brasil, né? Não foi assim visto pelos jogadores do Vasco, mas enfim, o Vasco ainda teve a oportunidade de virar o jogo com o Verratti ali. Ainda bem que ele falhou ali, tomou a pior decisão possível. Se ele tocasse ali para o Emerson Rodrigues, né, ele ia sair de cara com gol ali, já com o Fabrício Bruno vendido, e poderia aplicar aí o segundo gol e virando um jogo que o Flamengo não poderia perder. O Flamengo precisava ganhar o jogo de ontem, era obrigação. Cedeu o empate ali, né, porque não foi suficientemente ali organizado, colocou o zagueiro para jogar em linha alta no ataque, o que estava pensando o Flamengo em fazer isso, acabou ali tomando gol de contra-ataque por 4 jogadores que haviam acabado de entrar. Ryan, o que puxou o contra-ataque. Primeiro começa com o Puma Rodrigues, né? O Léo Pereira, ele chega dando
um drible no Puma Rodrigues, e o Puma Rodrigues recupera a bola porque o Léo Pereira tentou cavar ali um pênalti ali. Para mim, na minha opinião, não foi. Ele se jogou e nem na área seria, se fosse para marcar uma coisa, que ele caiu antes. Não, ele se jogou antes e caiu dentro da área, o contato. Mas o próprio Pumito, ele meio que sai ali, o cara cai sozinho, vendido. Não foi nada naquele lance, parar de ser clubista, né? E o Puma Rodrigues toca no Ryan, que também tinha acabado de entrar aí pelo Vasco. E o Ryan vai no meio de dois, né? Tinha dois jogadores do Flamengo, não lembro qual era o segundo, mas estava ali o Fabrício Bruno também disputando. O Fabrício Bruno pensou que ele ia botar na corrida. O moleque jogou no contrapé e quebrou o poder de reação ali do Fabrício Bruno. E da outra marcação que estava vindo atrás, não me recordo quem estava. Não me lembro quem é que estava vindo atrás ali. Aí ele toca lá no Emerson Rodrigues, que vai para cima ali, da escorrega. Se o defensor do Flamengo, não lembro quem estava ali na hora ali, fosse para cima, fazesse uma pressão, poderia até tirar a bola, né? Mas ficou de longe. O Emerson Rodrigues, ele tropeça, escorrega e dá tempo para ele se levantar. Ele levanta a cabeça e faz o cruzamento buscando o Verratti, mas o cruzamento dele não foi bom, foi muito forte. Aí a bola sobrou lá no finalzinho pro Puma Rodrigues. Para você ter uma ideia, o Fabrício Bruno ele desiste de ir. Ele vai e volta porque ele imaginou assim, não vai pegar. O Puma Rodrigues acreditou até o final, dominou a bola, pegando ela com o pé lá no finalzinho, lá em cima, esticou o pé, trouxe ela no jeito, já saiu cruzando. E o Felipe Coutinho, se você reparar bem, ele se antecipa e dá meio que um peixinho ali, faz o gol do empate. Eu acho que a defesa do Flamengo dormiu, né? É uma falha grotesca aí. E vida que segue. Agora tem um jogo a menos contra o Internacional. Se ganhasse o jogo de ontem e ganhando o jogo de hoje, ganhando o jogo de ontem e ganhando o jogo contra o Internacional, iriam ficar 3 pontos pro Botafogo. Ou seja, ia melhorar muito a condição do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo deu esse mole, enfim, é isso. A gente ficando por aqui. Um grande abraço aí, até o próximo vídeo.